atletas. Uma coisa é o cara como agente político, outra coisa é ele como ídolo. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. Em relação até mesmo a alguns ex-jogadores, a gente pode ou não citar os nomes aqui, fica a seu critério, Por mim pode citar o nome de todo mundo. A gente vê que Edmundo, Pedrinho, são jogadores que sempre que podem citam seu pai e citam as gestões do seu pai de uma maneira bem baixa, assim, como que se ele tivesse sido o principal culpado pelo que o Vasco se transformou. Esse foi um dos pontos que que geraram esse teu afastamento do clube, de não querer se expor, de talvez você falar alguma coisa nas redes sociais e se voltar contra você, já que eles são ídolos da história do Vasco. A maneira que alguns lidaram em relação ao seu pai, muito após a morte dele, isso te machucou um pouquinho? Cara, eu quero... Antes de você, eu acho que teve uma relação assim, até o dos nomes citados, Edmundo e Pedrinho. Edmundo teve momentos que, eu acho que era uma briga de pessoas próximas. Tinha momentos que o Edmundo era bem próximo do Eurico, gostava muito, e alguns momentos que eles estavam desentendidos. O Edmundo até deu uma entrevista recente dizendo que queria ter ido ao enterro do seu pai, mas ficou meio receoso por conta de tudo que aconteceu. Então acho que eu vejo alguns que já falaram mal, mas a grande maioria também, quem trabalhou com o Eurico acaba falando bem. Aqui no podcast, alguns jogadores que já trabalharam com o seu pai foram só elogios. O Pedrinho, eu sei que o Pedrinho, Edmundo e Felipe foram da Sempre Vasco, não me recordo agora de alguma fala do Pedrinho. Do Edmundo eu lembro de algumas, mas o Edmundo é um caso de amor e ódio também. A gente tem que afastar esses atletas, por exemplo, os três que são mais envolvidos, na verdade, o Edmundo, o Pedrinho e o Felipe. Eu convivi com eles diretamente, dia a dia de vestiário, foram ídolos meus ali tinha relação, já tive muitas conversas com o Pedrinho, me lembro da gente viajando no avião para o Mundial em 98, conversas que a gente teve, o Edmundo era um cara que eu já conversei muito com ele, já tive muita relação, muito próximo, enquanto ele era atleta do clube, ídolo do clube. O Felipe menos, o Felipe é um cara que não tive assim tanto diálogo assim, tal, mas era um cara que eu admirava ali dentro do clube e tal. Tinha uma relação ali próxima. Agora, a gente tem que distanciar o ídolo e o atleta do agente político. Na verdade, eles se envolveram como agentes políticos em algum momento. E aí eles estavam defendendo a bandeira deles. A bandeira deles era uma bandeira de um grupo que era contra o Eurico. Então eles têm que se posicionar de alguma forma contra o Eurico. Mas eu entendo que isso eram posicionamentos em relação ao gestor Eurico, e não à pessoa do Eurico. Acho que a gente tem que diferenciar isso. Eu acho que o Eurico, em relação à pessoa dele, inclusive você tem, o próprio Felipe, você tem matérias dele, antes dele entrar para a política da Sempre Vasco, com declarações muito positivas em relação ao Eurico. E tem também do Edmundo, como tem também do Pedrinho. Temos que diferenciar isso, temos que passar por cima disso, temos que entender isso. Eu entendo eles perfeitamente, para mim não tem mágoa nenhuma em relação a isso. Eu acho que a gente precisa proteger os nossos ídolos, eu acho que o Vasco precisa, de uma maneira geral, proteger os nossos ídolos. Eu acho que um clube sem ídolos é um clube Você quebrado. Pensa em trazer os ídolos? Uma questão eu acho que muito grande eu acho que eles têm, acho que todos eles têm que participar da gestão do clube de alguma maneira. Eu acho que falta isso, porque são os ídolos do clube que passam esse sentimento para os atletas da base, passam essa expertise para os atletas que estão em campo. Só que a gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é o cara como agente político, outra coisa é ele como ídolo. Se ele confunde isso, aí ele perde a relevância. Porque aí ele não pode ser um agente político atuando como ídolo. E nenhum ídolo atuando como agente político. Então o que eu acho que era importante para o Vasco era eles voltarem a ser ídolos, atuarem como ídolos e não como agentes políticos. Porque quando ele entra como agente político, cara, o político leva porrada. O político tem que saber que ele vai apanhar. Ele entra na rinha. Não tem como você se jogar dentro de uma rinha de galo sem sair arranhado, sem sair com uma bicada, com uma esporada. Não tem como. Não tem como. Isso para a imagem do ídolo é ruim. O meu entendimento é que eles têm que se aproximar do clube novamente como ídolos do clube. Eles têm que resgatar a idolatria deles. Enquanto eles estão envolvidos com o movimento político, eles só diminuem a idolatria deles. Eles só colocam em xeque a idolatria deles. Então eu acho que você pode ter certeza que se eu um dia vier a ser o presidente do Vasco, eu vou resgatá-los como ídolos.
Eu vou buscar conversar com eles, buscar chegar no entendimento. Eu acho que não tenho assim... Pode ser em relação ao Edmundo, que possa ter algumas falas minhas mais agressivas, mas são coisas que eu, da minha parte, superei. Espero que ele supere também da parte dele. Em relação ao Pedrinho e Felipe, não lembro assim de coisas... Posso ter tido nesse meu momento de ira e falar de alguma coisa, mas não lembro, não passa pela minha memória. Se tiver, que eles façam essa... me relembrem disso e eu tô pronto para me desculpar caso tenha feito alguma coisa. Não era a minha intenção, eu não tô aqui para atingir as pessoas, entendeu? Eu tô brigar por ideias, enquanto as pessoas são agentes políticos, a gente briga por ideias. Agora, as pessoas e os ídolos, eu tô muito distante disso. Eu vivenciei e vivi uma aproximação com grandes ídolos, e os ex-atletas do Vasco todos, a sua grande maioria, se você for falar 95, 99% deles tem um reconhecimento muito grande pelo que o Eurico fez e como o Eurico se comportava em relação a eles. Agora, você sempre tem uma rusga, sempre tem alguém num processo de 30 anos, de milhares de jogadores, você sempre vai encontrar um ou outro que não ficou satisfeito com uma tomada de decisão ou outra. Isso é normal, isso é na relação humana, você não consegue agradar todo mundo, é muito difícil. Mas eu acho que, basicamente, globalmente, eu acho que as pessoas os atletas têm um reconhecimento grande. Agora, já que você citou exatamente esses três, eu acho que é uma coisa que a gente precisa superar, essa coisa da política, distanciar mais essa porra do agente político e tentar uma aproximação maior, uma conversa maior, um entendimento maior. Eu busco, mas não depende só de mim. Uma relação depende de duas pessoas. Se eles quiserem, se eles estiverem dispostos a isso, se abertos a isso, eu estou pronto para sentar na mesa. E caso eles tenham se sentido ofendidos com algo, eu não tenho problema nenhum em me desculpar. Acho que eles não precisam se desculpar comigo por nada, porque eu já superei tudo. Eu realmente não guardo mágoa nenhuma em relação a isso. Eu entendo perfeitamente o que é um cara ser um agente político e um ídolo no clube. Eles foram meus ídolos em algum momento da minha vida. E continuam sendo seus ídolos? Sim. Eu continuo sendo um torcedor apaixonado do Vasco. Continuo tendo meus ídolos. Eu acho que o Vasco diminuiu. Eu acho que a idolatria, não só para mim, mas para a grande maioria dos torcedores, é como se fosse adormecida. Ela precisa de novo aflorar. Ela tá lá dentro. Ela tá lá guardadinha. E ela precisa voltar a acontecer. Eu acho que a grande dificuldade nossa é essa, é acordar. Acordar os nossos ídolos. Às vezes eles estão lá com um sentimentozinho adormecido, mas você não esquece. Você não esquece o cara que presenciou e que idolatrou uma vez, ele não esquece. Ele vai estar lá guardadinho e uma hora ele vai crescer de novo. E espero que isso aconteça um dia, que é importante para o clube.